Antes de começarmos, eu quero deixar um alerta importante. Tudo que eu falar neste vídeo é baseado no meu operacional, que é resultado de anos de estudo, backtesting e prática. Meu operacional é baseado em análise técnica avançada, análise de fluxo e macroeconomia. Eu uso uma combinação de indicadores e ferramentas para identificar oportunidades de trade. Eu sei que meu operacional pode parecer confuso para muitas pessoas. Pode parecer que eu uso muitas médias e que meu gráfico é sujo de tanta informação. Mas é o meu método de operar e eu já estou há tempos utilizando esse mesmo operacional. No entanto, é importante lembrar que não existe um operacional 100% assertivo. Ainda que eu tenha um bom histórico de resultados, é possível que eu cometa erros, e você também. Por isso, é importante que você sempre faça sua própria análise antes de tomar qualquer decisão no mercado financeiro. Além disso, quero deixar claro que não estou aqui para recomendar compra ou venda de nenhum ativo. Eu ainda não tenho certificado para fazer isso. Meu objetivo é apenas compartilhar meu conhecimento e experiência com vocês, para que vocês possam aprender e desenvolver suas próprias estratégias de trading. Então, com esse alerta feito, vamos ao vídeo. Começando mais uma revisão, hoje dia 29 de janeiro, e antes eu começo a falar minha visão do dia, meus estudos do dia, peço que você se inscreva ao canal, a opção vai estar abaixo desse vídeo, curta o vídeo e compartilhe com os amigos, beleza? Dessa forma você vai ajudar o canal a crescer cada vez mais. Então clica aí embaixo no botão para se inscrever e bora lá pro gráfico. Começando primeiro com o setup das linhas do dólar, 6R aqui, Renko, o que a gente tem? Linha superior, ela foi testada, era meio-dia e 40 e pouco. Nessa hora aqui, antes na verdade, quando chegou aqui mais ou menos 11h25, eu tava esperando que viesse tocar, seria interessante pensar em venda, só que não tocou. E aí eu comentei que pelo gráfico de candles, caso o preço fizesse a correção lá nos 5 minutos, fizesse um pullback nas médias, ia ficar um cenário complicado, porque daria pullback com pretendência para romper essa região, que é uma região de resistência interessante pelo gráfico de candles. Então eu falei, ou toca aqui agora, ou depois vai ficar complicado de pensar em vender por causa desse pullback. E acabou acontecendo isso, fez um pullback lá no gráfico de candles, e aí rompeu e estopou a linha. Então depois não teve toque de novo, só foi um toque só aqui e já estopou. Sendo que aqui embaixo também a gente estava aguardando a possibilidade de teste, ficou por quase 4 pontos de testar, não testou e aí infelizmente já subiu reto. Então o teste foi aqui, teria dado stop se entrasse considerando apenas linhas. Aí por isso que eu gosto de olhar outras coisas, principalmente o gráfico de candles. Já em relação à regra de coloração do Renko, então regra de coloração do Renko, abriu na cor de compra, a gente ignora a primeira cor e aí trocou para venda. Aqui já era 9h46, nem reparei esse movimento da troca aqui de venda. Estava mais focado em pensar em compras aqui na linha preta, por causa da linha, né? E não pelo Renko. E aí o Renko acabaria estopando mesmo. Se eu pensasse em entrar, andou só isso e já estopou. E depois quando trocou de cor, aqui foi reto. Foi reto. Opa, o que eu fiz? Peraí. Reto, subiu aqui praticamente do topo. 43 pontos, muita coisa. Nessa troca de cor aqui, hoje acabou sendo um dia de tendência igual segunda-feira passada. Vai que segunda-feira que vem também seja um dia de tendência para a gente se preparar, mas se alguém chegou a fazer aqui foi muito bom, porque daria espaço, né, para a linha de cima, e se tivesse carregado daria muitos pontos até o topo. Já em relação ao índice aqui, a gente teve o gap, né? Abriu na cor de compra, só que foi muito rápido essa troca para venda. A gente vê que foi 9 horas aqui. Então, primeiro minuto do dia, muito rápido. Essa venda, infelizmente, não daria tempo. E olha que ela foi, hein? Demorou, mas foi. A primeira parte dela, da primeira tendência, foi aqui uns 500 pontos. Depois, essa segunda pernada aqui, chegou aí, vamos ver, uns 900 pontos, só que não teria dado ali tempo, 9 horas, e ficou nessa cor de venda por muito tempo, até que trocou por compra, era 4h30 da tarde, e aqui até esse movimento, esse topo, chegou até a andar alguns pontinhos. Se alguém estava aqui no final do dia e pensou na cor pelo Renko, pela troca de cor, foi interessante aqui para andar alguns pontos. Já em relação ao gráfico de candles, gráfico temporal, 5 minutos que a gente tem aqui, praticamente o dólar abriu sem gap. Primeiro candle,
muito pequeno, rejeição para cima, rejeição para baixo, médias menores sem tendência, média de 200 seguia sendo importante, e relembrando aqui a questão do dia anterior, semana passada, né? Que nós tínhamos? Nós tínhamos aqui essa LT superior, que era dos topos, essa LT inferior, que era dos fundos, e lembrando do macro, 60 minutos, nós tínhamos aqui, comentei inclusive no estudo semanal que já está no canal, desenhando primeiro ombro, segundo ombro, aqui a cabeça. Então, nós estávamos em região da linha do pescoço. Média de 200 aqui dos 60, ela estava meio que tentando travar o preço a 20 descendo, a 200 subindo, trap zone. Aqui estava indicando que a 200 estava fraca. Primeiro candle da primeira hora do dia dos 60 hoje, olha como que ele foi um candle interessante para talvez romper e confirmar o oco. Só que aí não rompeu, né? Trollou aqui. Voltando para o gráfico normal, então, nós tínhamos esses fatores, né? Está entre duas LTs, tínhamos a questão do oco. Nós aqui tivemos nos primeiros minutos nada de interessante no dólar. Travado, 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 até que 9,20 teve esse movimento até interessante, que rompeu máxima do dia. Só que não é gatilho para a gente, LS está ativo. Tem a questão 9 VWAP aqui. Rompeu a máxima de sexta-feira nesse candle, pegou essa liquidez, só que aí veio o candle seguinte e o outro não deu sequência ao movimento, 2 Gs aqui, e outra, sem volume, porque abria no preço, fechava aqui, abria o candle seguinte em outro preço. E aí teve um movimento de quebrar a média 9, média 20, começou a cair forte. Aqui nós tivemos o LS ativo já nessa região, só que pensar em contra-tendência no candle 12 não preenche critérios para reversão. A pensar agora no 14, já está próximo da média de 9. Travou no fundo aqui desse pavio de sexta-feira, não conseguiu dar sequência aí, cair e formar o oco. Então acabou que essa região da CLT travou o preço aqui de novo. Faz um pullback na média e deu esse candle 19. Até estava preparada, posicionada já a ordem na mínima do 19 para poder entrar numa pré-tendência aqui para romper esse fundo. O que eu estava vendo aqui? A 20 já estava inclinando para baixo nessa hora. Nós tínhamos movimento de queda, segurou em primeiro nível de retração e aí pullback para talvez romper esse fundo e ter mais uma tendência aqui. Só que não foi acionado. Muito importante lembrar de entrar sempre nas mínimas e máximas, considerando sombra. Teve o candle seguinte, estragou todo o movimento, quebrou as médias de novo, formou um movimento sem tendência, voltando para a região da lateralidade de sexta. Nada a ser feito aqui, basicamente travou em 50% de retração. Começou a ter candles aqui com rejeição, rejeição, rejeição. Comecei até a ver a probabilidade de estar subindo em forma de canal aqui, travando em retração dessa pernada para poder voltar a cair. Só que aí teve esse candle 27, que não foi notícia, não foram ações, e explodiu para cima, foi um fluxo normal. Um movimento aqui de quase 14 pontos, rompendo máxima do dia, pegando a liquidez, pegando aqui essa máxima no finalzinho desse dia 25 aqui, e nós tínhamos novas máximas que tinha essa resistência, essa daqui principalmente, e por fim essa maior lá em cima. De primeiro o candle não foi, então só rompeu praticamente algumas regiões de liquidez e travou aqui. Candle de reversão, posso pensar, não preenche critério para reversão. E aí começou a dar falsos gatilhos de venda. Até que tínhamos a linha aqui, bem próximo, faltou uns 2 pontos eu acho. Estava interessante pensar em venda nesse momento, porque estava esticado, né? LS ativo. E se eu marcasse aqui, tínhamos algumas confluências. Se eu marcar do 13 com o 7 para cima, era a região próxima de primeiro alvo. Só que não tocou na linha, não deu critério de reversão, que já estava derivando, e o movimento foi com um pullback agressivo na média de 9. E desse pullback agressivo não deu gatilho, não preencheu os critérios para pensar em compra. E estava de novo com candles com gap. Fechava no preço, abria em outro. O movimento simplesmente rompe máxima. Aí por isso que eu falei que aqui já era perigoso, porque 9,20 se aproximaram e a linha poderia estopar. Porque a linha estava justamente em regiões aqui que tinha liquidez nessa máxima desse dia 25 de janeiro aqui. O preço acabou indo, rompeu máxima, candles grandes, atravessou aqui a região de 0,5% de alta, LS começou a ativar, posso pensar em reversão, só que já vamos olhar se teve gatilho.
pelo 2 esse movimento de alta aqui. A gente, quando teve gatilho 122, stop tem que ser no topo, não tem risco retorno para 9 do 5. E também os 5 minutos está na cara da média nova, então não faço nada de reversão, só observo o fato de estar esticado. Aqui nessa hora chegou a romper a máxima que nós tínhamos dessa possível lateralidade, rompeu. E nós tínhamos esse gap aberto, que eu comentei também, faltou muito pouco para chegar nesse gap aberto, pouquinho. E aí, não preencheu o critério para reversão, faz para o back na média de 9, sem gatilhos e 10,61. 61 para a gente pode ser gatilho? Na questão de risco-retorno, tem risco-retorno para a máxima aqui do dia, que é importante porque é uma região que travou e tem fechamento de gap. Não temos um risco-retorno tão bom assim. Se tivesse risco-retorno, deveria ter para essa região desse topo aqui do dia para renovar, né? Só que a gente está entrando, arriscando que já vai renovar a máxima e que o nosso 1 para 1 é acima do topo do dia. E aí, se a gente for marcar também aqui fundo com topo, era a região de 161, poderia ser a trava do dia. Tentou travar, média de 9 cruzou para baixo da 20, cruzou para cima, começou a ficar sem tendência aqui, até que rompeu essa região da máxima do dia no candle 73, um candle com rejeição, poderia ser rompimento falso. O seguinte não rompe máximo, o 75 rompeu, mas fechou com rejeição de novo, muito próximo da linha da máxima do dia aqui. Preciso de um candle que se afaste. Volta, faz para o back, não é um bom gatilho de compra, as médias estão subindo de forma estranha, ondas já estão criando aqui na média de 9. E aí, de repente, tem um candle que poderia confirmar para a gente o rompimento desse último topo aqui. Só que esse candle nem rompimento da máxima teve para dar sequência ao movimento de alta. Fechou o gap, travou aí e já teve o candle seguinte que quase foi um bear 180. O volume aqui, se a gente for reparar, pode ser um candle de exaustão. Poderia, pela parte da tarde aqui. Lembrando que parte da tarde todos os candles acabam tendo volume menor, mas se for reparar, pelo volume mesmo, é um candle com volume interessante aqui. E estava subindo também já em forma de deriva. Pegou na média de 9, nada de gatilho, quebrou a média de 9, passou para baixo, fez um pullback, poderia ser gatilho aqui? Vamos analisar a questão. O cruzamento da 9 foi aqui. Tivemos pullback na média de 20, o pullback não foi agressivo. Temos risco retorno para a média de 50, colocar stop no 89, vamos arrastar para cá. Não temos risco retorno para 50, então não é gatilho. A 50 ela estava relevante, ela poderia demonstrar força. De início ela até travou o preço aqui, não conseguiu sustentar o preço. E aí antes de haver esse rompimento, né, estava parecendo que estava caindo em um canalzinho que poderia continuar o movimento de alta. E estava travando essa região desse topo aqui que tinha sido rompido. Poderia ser uma troca de polaridade e subir com a média de 50, só que não fez isso. E teve esse candle aqui com volume, que estopou praticamente todo mundo que pensou em compras aqui. E acionou também, né, a questão da proteção de quem comprou nessas regiões e estava saindo já das suas operações, porque aqui já era praticamente quase 5 horas da tarde. E esse candle vai lá e trava exatamente uma próxima região de suporte que nós temos, que aqui possivelmente tinha muitas ordens posicionadas como um piso para travar o preço. E aí o preço faz um pullback na média de 9, não é gatilho porque está na cara da 80. Chega na 80 de forma esticada, longe da média de 20. Podemos pensar em setup aqui da 80? Até pode, risco, faltando menos de uma hora para o pregão acabar. Podendo ficar o movimento bem travado. 2 minutos teve gatilho, aqui não tivemos. E quando testou de novo, fez esses 259 e 260. Ambos poderiam ser gatilhos. Com stop aqui nessa região de fundo, 5 minutos deu. Vamos puxar aqui. 5 minutos deu 104, um PFRzinho. Ambos com risco retorno para a média agora de 20. Tem risco retorno. Só que ao chegar na média de 20, se alguém tivesse feito, eu recomendo que saísse de forma completa, porque já era 17,50. E foi até um movimento com volume aqui, sendo que não estava andando tanto. Mas só 4,5 pontos. Tá ótimo. Em 15 minutos, para a parte da tarde que demora uma eternidade, olha esse movimento aqui. Essa queda, que foram 4 pontos em 1 hora. Já estava andando até muito.
E aí fechou praticamente com a média de 9, 20, 50 sem tendência, só 80 aqui reagindo e possivelmente um ombro, cabeça, ombro estava querendo ser formado. Então, possíveis gatilhos nós tivemos só no fim do dia ali o setup do 80, mas já estava bem no fim do dia mesmo, 17,5, volume fica baixo e linha, mas linha teria estopado aqui por causa do pullback que fez a ancoragem para poder renovar a máxima e renco também. Em relação ao gráfico branco aqui, tivemos então esse caixotinho, esse canal deriva. Tivemos esse canalzinho aqui que não foi bandeira de baixa. Aqui eu nem considero muito uma sequência compradora, porque a gente só teve um candle realmente forte. E depois esse último aqui. Mas daqui do meio só rejeição. Já essa outra aqui, olha que candles irrelevante. Irrelevante, aí de repente temos. Eu poderia até considerar em relação a esses últimos candles aqui. Deixa eu desenhar. Desenhei então. É isso, ó, o preço praticamente travando aqui essa região de 1/3 dessa força compradora, que tende a ser região de trava do preço. Interrompendo o vídeo aqui rapidinho para te contar uma coisa muito importante. Que lá no meu canal do YouTube tem algumas playlists que você pode gostar. Vou te dar 3 exemplos. Tenho aqui a playlist de mesa proprietária, mostro minha trajetória na flow de trading, com vídeos com temas muito importantes, eu acho que você vai gostar. Tenho também uma playlist de revisão do dia, basicamente diário de trade, que eu abordo análise técnica, análise de fluxo e macroeconomia. E tenho também uma playlist de análise semanal, vou abordar também macroeconomia, fluxo e análise técnica para a próxima semana de pregão. Então, se você acha que você vai gostar, não esqueça de se inscrever aqui no canal, tá? E veja os vídeos aqui na playlist. Já em relação ao índice que a gente teve aqui no macro, relembrando. Eu marquei essas duas linhas, essa LT e essa resistência. Vou mudar para tempo gráfico maior para facilitar. Ontem, né, no estudo semanal. Essa resistência aqui, topos importantes, poderia testar de novo, quase que testava. E a CLT dos fundos que estava funilando. Uma coisa era certa, afunilando estava a direção que ia pegar, aí já era complicado. Comentei que as 5 ondas de Elliott já tinha sido completada aqui, a quinta onda aqui, e que a gente estava em fase complexa ou de início de tendência 1, 2, 3, 4, 5 de alta. O preço aqui na sexta-feira, 15 minutos agora, na sexta, fechou subindo com tendência horrível. Isso aqui, mesmo que tenha fechado em alta, isso é uma tendência feia. Quinta-feira foi lateral, não teve tendência. Quarta já foi um dia de tendência interessante. E a gente estava aqui praticamente abrindo dentro desse range, com uma resistência aqui em cima, uma LT desses fundos, tinha média 200 em tempos gráficos maiores. E aí, nos 5 minutos, voltando para cá, o preço abre praticamente sem gap, não teve muito gap aqui relevante, médias menores sem tendência. Primeiros minutos aqui do dia sem direção, até que houve abertura do à vista muito próximo, pegou liquidez de fechamento de gap, foi caindo de forma esticada. Aqui a gente teve a abertura com as ações em queda, não era uma queda tão forte assim para começar essa queda assim, forte. Tava, Vale, por exemplo, 0,30 de queda, e FNC 0 a 0, Petro em 0,10 de alta, tava meio a meio. Mas nós tínhamos que considerar a retração do dia anterior, importante, na sexta-feira. O preço caiu reto até chegar no 61. Comentei aqui que poderia dar gatilho para a gente de reversão, mas eu não gosto muito de entrar sem LS ativo. Mas aí comentei, não posso falar que dei call, mas falei praticamente. Esse candle aqui, 38. Se posicionasse stop exatamente na mínima do 37, que eu não curto muito colocar assim na mínima, colocar um tiquinho abaixo assim, o 41 não teria estopado. E aí voltou. Mas, relembrando, o LS para mim eu acho muito importante. Só que pagou. O movimento acabou indicando ser rompimento falso dessa LT, da média 200 também, e subiu rápido. Subiu rápido de uma forma bem estranha. Estava até achando que poderia romper máxima também, de forma esticada. Marcando a retração do dia até o momento, 61 foi rompido de forma reta, mas repare que o 61 foi rompido sem candles de convicção, foram todos candles de virada ou de rejeição. Cadê um candle aqui grande indicando que realmente o 61 foi rompido? Não teve. E aí fez um pullback de VWAP? Não vejo VWAP aqui relevante. É pullback da média de 9,20? Não, porque 9 cruzou para baixo, 9 cruzou para cima, está recente o cruzamento.
Pullback do que então? Posso considerar dessa última pernada de alta aqui. E aí, pullback de 50%, formando um engolfo praticamente. Mas é gatilho para mim? Não. Só é uma visão que poderia dar continuidade ao movimento e romper máxima. Não foi isso que aconteceu. Aconteceu aqui um candle bear 180, era 11,10, não tinha abertura do norte-americano ainda. Média 200 está indicando mais uma vez fraqueza, porque já era para ter expulsado esse preço daqui dessa região, ou para cima ou para baixo. Tenta rompê-la de novo e aí chega o candle da abertura do norte-americano, que o Matheus estava aqui ao vivo com a gente estava comentando daquele padrãozinho de repetir os minutos anteriores de 11h30 a partir de 11h30 acontecer. Por exemplo, tem um fluxo vendedor forte 11h28, então quando der 11h30 tende a pegar mais velocidade para essa direção. E aí tinha muita ordem de liquidez aqui embaixo, até porque é retração do dia anterior. E por teoria de Down eu comentei que para quebrar a tendência de alta fraca que tinha na sexta-feira, primeira região para quebrar é esse suporte, que olha, travou. Então, que quebre. Próximo é esse e próximo por fim é esse fundo aqui. E aí quebrou, pegou liquidez, o movimento veio bem forte. A Vale nessa hora puxou com a abertura das ações lá fora. Acho que veio o fluxo de gringo puxando também. O movimento caiu de forma esticada. Comentei aqui que poderia ser gatilho, só que eu precisava sair, que eu tinha médico depois do almoço. Se eu for marcar a projeção desse topo com esse fundo, era a região de primeiro alvo cravado com sucesso. Houve o rompimento dessa região, desse suporte aqui. Então, poderia travar nessa região de força compradora de sexta. Deixa eu ver aqui se eu desenhei. Desenhei. Então, estava em 2/3 finais essa força compradora. LS ativo, tivemos gatilho aqui, primeiro, exaustão, teve 31. Gatilho pelo 2, tivemos um 2, 3 aqui acionado no 83, mas o gatilho é 82. Estoca um pouquinho abaixo, depois 5 minutos, não é um 2, 3 bonito, então foi pelo 2 mesmo. Tinha risco retorno para 9, que pegou. E se eu quisesse entrar nesse 37 como venda? Comentei aqui, estava quase saindo do pregão nessa hora. Que estava fazendo troca de polaridade afastado, então indicando que a força vendedora estava forte, mas a 20 estava longe. E aqui nós tínhamos a questão de não ter sido acionado, então evitaria stop. Foi na média de 20, não é gatilho de venda pelo tipo do pullback. Começou a subir em forma de bandeira, podendo ser então bandeira de baixa. E aqui desenhando, eu fiz a bandeirinha. Média de 20 não deixou o preço passar e houve o rompimento da mínima, só que rompimento com candle de rejeição. Esse tipo de rompimento tende a ser rompimento falso. Rompimento verdadeiro tende a se afastar dessa região que foi rompida. E não se afastou, pelo contrário, fechou dentro de novo. Desce de novo as médias, a 9 até inclusive passa por cima da 20 aqui, depois passa por baixo. E aí fica nesse zigue-zague sem conseguir romper mínima de novo. Olha aqui como que tá feio, não confio mais na média de 9 e média de 20. Tenta romper fundo de novo, 63, mas rompimento falso fecha acima do fundo. Volta de novo, médias para mim não são médias em tendência, já é aqui LT, respeitando, caindo em forma de canal, muito feio. Rompe fundo de novo, candle seguinte, nega o fundo, rompe fundo, candle de rejeição, volta para cima. Então não tem rompimento aqui verdadeiro, típico de um canal. Caindo, tá caindo, renovando fundo, mas não está criando rompimentos verdadeiros com tendências boas. Volta para cima, quebra a média de 20, 50 está próxima e ela está relevante, ela não reage aqui de primeira. O preço começa a subir de novo em forma de canal, só que junto com esse canal aqui, a gente teve a possibilidade de estar formando um fundo arredondado. O fundo arredondado era aqui, a nossa região de resistência, que é junto com a média de 80, e vejam bem como que o rompimento pegou aqui a liquidez, né? Travou na média de 200. A 200 está relevante? No macro não está relevante. É VWAP e retração do dia e esse topo aqui atrás. O preço travou, não teve rompimento desse candle aqui de primeira, subindo ainda em canal até que tem um rompimento, mas subindo em canal até que dá um rompimento de exaustão, pode ser, o LS ativou, mas não preenche para mim critério para reversão, não vou caçar a reversão aqui. E aí, ancorado apenas por LT, foi fechando até se aproximar de novo da região 200, fechando em torno da 200. Aqui a 20 também subindo, em canal,
região de força vendedora que nós tivemos aqui. Inclusive, deixa eu ver no gráfico branco, desenhei. Então, 2/3 finais de força vendedora. No macro, lateralidade, vou falar mais sobre isso. E é isso. Praticamente, no índice, hoje tivemos oportunidades de contratendência, sendo que essa aqui, na minha opinião, foi melhor pela questão do LS estar ativo. Essa daqui já não teve LS ativo. Já em relação à macroeconomia, o que nós tínhamos hoje antes do pregão? Nós tínhamos índices asiáticos em alta, índices europeus em queda, já começou divergente. Minério de ferro em alta, isso aqui poderia puxar Vale para cima, porque tanto o índice asiático quanto o minério estava em alta, só que ia depender muito do interno da Vale. Essas questões que rolaram nos últimos dias, ela está bem sensível com essas notícias, da questão da justiça ter condenado em bilhões, bilhões, e a questão do Manteiga lá, que ainda não se declarou, tem fofoca que não vai entrar, e comentários que talvez vai, enfim. Minério de ferro então em alta, petróleo zerado, DXY em leve alta, S&P no zero, juros americanos caindo forte. Então, olhando pelo geral aqui, o S&P não tinha direção, o DXY estava em alta, minério de ferro tinha direção, mas só pela Vale e a Petro. Divergência de índices, dólar leve alta, se for pelos juros americanos o índice poderia subir e dólar cair, mas dólar estava subindo, enfim, não tinha uma correlação boa aqui, não tinha. Não tinha notícia relevante, eu acho que nem boletim Focus teve no dia por causa da greve lá do pessoal do Banco Central. Outra coisa que eu preciso comentar, que na hora que teve 10 horas de abertura das ações, não teve um movimento positivo, pelo contrário, puxou mais para o campo negativo. Só tinha a Petro tentando segurar, mas já falei que ela sozinha não segura o movimento de queda do IFNC e da Vale. E durante o dia foi isso que foi rolando. A gente teve, inclusive, o fechamento desse jeito, igual da abertura mesmo. Deixa eu puxar aqui. Tivemos Petro subindo aqui mais de 1,5%, mas esse 1,5% não é páreo para o movimento da Vale de quase 0,5% de baixa e de 0,5% do IFNC. Petro precisaria subir quase uns 3% aqui mais ou menos para conseguir realmente segurar o índice. Mas o índice nem fechou tão ruim assim, até fechou bem, 0,17%, o Ibov que fechou mais embaixo. E o dólar subiu bem hoje, mas vamos falar a questão do dólar depois. Aí teve a abertura então das ações, teve a questão de 10,5 puxar mais ainda para baixo com a abertura do norte-americano. Vale puxou mais para queda ainda nessa hora, 11,5. Os DIs aqui começaram a positivar, tanto é que nós fechamos com os DIs um pouco alto, mas não tanto assim. Não é motivo para desespero, mas eles saíram do campo do 0 a 0, fecharam positivo. Outra coisa que a gente teve também, lá fora, o S&P e o DXY. Ambos tiveram um movimento bem estranho. Se a gente for reparar aqui no início do dia, eles estavam os dois subindo. DXY subindo e S&P também subindo aqui. E detalhe que na hora que teve o movimento no final do dia, foi quando poderia ter essa reviravolta. Então, se eu for olhar o diário aqui, o diário do DXY fechou no campo negativo, mas o S&P fechou no campo positivo e renovando o máximo exclusivo junto com o Dow Jones. Só que reparem a sombra do DXY aqui, que ele teve movimento de alta durante o dia. Então, S&P e DXY estavam subindo também, que é um movimento bem confuso de operar. Não tinha notícia lá fora, nada também programado. O EWZ nosso teve um movimento bem igual aqui, né, de ter caído bem e no fim do dia ter recuperado. Eu estou preocupada com o EWZ de estar formando um possível oco. Então, ombro, cabeça, ombro, possivelmente com a linha do pescoço aqui, o que é um padrão de reversão. Não estou gostando desse padrão. Espero que a 20 seja rompida para fugir desse oco. Outra coisa, saíram algumas notícias aí durante o dia. Antes de eu falar de 17 horas, que 17 horas teve um movimento bem estranho no S&P, no DXY e nos juros, que foram esses candles aqui, ó. Eu achei até que fosse alguma notícia programada. 17 horas, olha o que o S&P fez. Olha o DXY.
Aqui nós não tivemos o VIX e os juros americanos, ó, 17 horas. 17 horas. Antes dessas coisas acontecerem, teve notícia aqui no meio desse movimento. O que foi que aconteceu? Notícia local. Nós tivemos isso aqui. Governo fecha 2023 com déficit de 230 bilhões. Segundo o pior da história, sendo que o primeiro foi da época da pandemia. Boa parte desse prejuízo tem a questão dos precatórios. E também da Previdência, puxando muito. Então, fica aquela tensão. Será que realmente vai conseguir cumprir a meta? Já está meio que claro o fato que não vai conseguir cumprir a meta. A questão agora é meio que quanto de prejuízo vai fechar 2024, 2025, 2026, porque meio que não vai conseguir. Meio que já estão aceitando que não vai conseguir bater a meta. Agora a dúvida, a pergunta é quanto de déficit vai ter nesses próximos anos aí de governo. Aqui temos o gráfico, né? Então, desde 97. Aqui a gente teve uma piora a partir de meados de 2015, mais ou menos. Em 2020, por causa da pandemia Covid, teve a pior, né? O pior dado histórico da questão do déficit. Até que no ano passado, aqui foi 2020, na verdade não foi ano passado, no ano retrasado 2022, que esse dado aqui é de 2023, esse 230. 2022 fechou em como é que fala? Esqueci agora o nome, peraí, deixa eu lembrar. Lembrei, a Marcela me lembrou aqui. Contrário de déficit é superávit, e aí fechou 2022 com superávit aqui até ok, bom. E teve aí esse dado agora, mas eu acho que era um dado já meio que precificado. A questão é como que os próximos dias vai reagir em relação a isso, lembrando que o Ibov, desde o início do ano, está em queda. Então, nesses movimentos de notícia causando um pânico, é quando o institucional estrangeiro tende a fazer os movimentos ao contrário, comprar no pânico e vender na euforia. E aqui a gente já tem um movimento de queda do Ibov. Já precificou boa parte do movimento. Será que agora realmente vai continuar a tendênciazinha de alta onda de Elliott, aproveitando essas notícias ruins para encher o bolso? Aqui então, fechando isso. E o que aconteceu às 17 horas, que teve um movimento bem estranho aqui nos juros, DXY e S&P? Foi alguma coisa local? Não, não foi algo local, porque local não atinge o mercado lá fora. Então é algo lá fora que fez esse movimento. Teve uma notícia, saiu essa notícia aqui, que o Motinha até postou, que é a questão do Tesouro dos Estados Unidos, estão reduzindo a estimativa de empréstimos trimestrais para 760 bilhões de dólares. Então, meio que vai ter menos empréstimos. Isso é bom, porque aí pode ter uma previsão de redução de juros, porque vai ter um controle em relação a lucro líquido no fim do ano, que é tipo o PIB de lá. Isso aqui é bom. E aí teve um movimento, afetou praticamente o DXY, e eu tenho que parar de falar a palavra praticamente, estou falando muito. Então foi 17 horas, aqui vamos ver se a gente teve a reação 17 horas. O dólar, 17 horas teve, que foi esse candle. O índice, 17 horas também teve. Então esse movimento aqui volátil foi por causa do movimento lá fora. Uma notícia que depois saiu. E aí essa plataforma aqui, que ela é bem cara, ela acaba tendo algumas notícias bem para todo mundo ao mesmo tempo. Então, acho interessante essa plataforma, só que ela é muito cara pra gente comprar, muito cara. Outra coisa que eu preciso ressaltar, aí voltando em relação à questão do déficit, vem a questão dos juros locais. Será que o Banco Central nosso, o Copom, vai reduzir os juros continuando no mesmo ritmo com esse sinal ruim do fiscal no Brasil? Será? Será que não vai, vai ser uma das justificativas de talvez reduzir o ritmo de juros porque o fiscal tá ruim? Porque a questão de ter juros altos é que por um tempo aumenta a arrecadação, tanto é que 2023 foi o maior histórico de arrecadação que o governo teve, arrecadação, e mesmo assim não conseguiu sair com resultado bom, saiu com prejuízo. É como se você tivesse tido um lucro no ano e ainda por cima gastou mais do que você deveria na sua fatura. Então a arrecadação foi alta, só que juros altos por um tempo acaba sendo ruim, porque a arrecadação acaba diminuindo pela questão de aumento de dívida
pessoal, a pessoa está com dívida, não consegue pagar e acaba tendo que escolher certas coisas, por exemplo, uma comida, ao invés de pagar imposto. Então, juros altos tem que tomar muito cuidado, porque pode machucar o bolso do povo e, consequentemente, diminuir a arrecadação. Outra coisa que eu preciso aqui, então, se a gente for ver receita e despesa. Receita é como se fosse o lucro. Então, a gente vê que o amarelo realmente é os gastos, né? 2020 teve muito pela questão do auxílio emergencial e etc. E olha que 2021 como que conseguiu cortar muito bem, né? Mesmo que tenha saído com mais despesas do que receita. Até que 2022 fez o milagre aí de sair com mais receita do que despesa. Pouquinho de diferença, mas já é muita coisa. Sendo que a última vez foi 2013, 2012, 2011, 2010, 2009. E aí esse ano teve esses gastos absurdos aqui, ano que se fechou. Então, será que 2024 vai fechar como, né? Vai fechar como? Então, voltando para o gráfico agora, o que a gente pode esperar para amanhã? Em relação ao dólar por ter fechado de forma esticada, vamos ter setup do IFR? Até cutucou. Está longe da média 20, mas não acionou o setup do IFR. Fechou o gap. Ainda pode ser oco. Por quê? Porque não rompeu o 61 de retração dessa pernada, que vai estar aqui mais ou menos. Ombro, cabeça, ombro ainda pode ser formado. Retração aqui estão na região de 50%. O 61 nem foi testado ainda. O que eu vou excluir aqui? SLT, SLT. Esse suporte aqui eu vou tirar, porque agora está longe. E vou deixar essa retração marcada para eu lembrar amanhã que tem esses níveis de retração para cumprir ainda o oco. E lembrar também que cuidado com o movimento inicial de força compradora. Já abriu guepado, já está subindo, porque já está esticado aqui nos 60 minutos. Em relação ao índice, só dando uma olhada aqui no 5, antes, médias menores sem tendência, só 80 com tendência, e pode ser que amanhã abra confirmando esse oco aqui dos 5 minutos e abra com gap de baixa. Média 200 está criando relevância de novo, tem a VWAP que está forte, e retração do dia de hoje que é muito importante, tá? Caso o preço caia amanhã, retração de hoje vai demandar bastante. Aqui de pernadas tá tudo ok, lateral, pode ser um rompimento falso. Se for um rompimento falso dessa lateralidade, a gente pode talvez esperar essa dimensão, essa amplitude aqui para baixo também. Aprendi isso com o Vlad. Já o índice, tempo gráfico macro, e que a gente teve aqui praticamente nada. Vou tirar CLT. O que eu vou marcar agora vou deixar essa resistência aqui, mas junto com essa resistência eu vou marcar um caixote. O mercado está praticamente, olha eu falando de novo praticamente, lateral aqui. Amanhã eu tô achando que vai abrir em torno dessa região, desse caixote aqui. Deixa eu ver a amplitude, o range, pouca coisa, 1.500 pontos, poderia ter sido mais. Médias estão sem tendência e 5 minutos basicamente esperar chegar próximo das extremidades. A gente pode pensar assim, reversão no meio do caminho, por exemplo aqui e aqui, caso fique esticado. Mas as melhores regiões com mais força tendem a ser realmente esses topos e fundos aqui da lateralidade. Notícia amanhã já começa a ter. Essa semana tem muita coisa. Amanhã já começa, sendo que quarta, quinta é o que mais tem. Zona do euro já vai movimentar de madrugada. Temos aqui 8 horas antes, tá? Antes do pregão, então o gap meio que já vai precificar o movimento. Depois, 10h30, não temos notícia aqui relevante com 2, 3 estrelas nos Estados Unidos, porém temos meio-dia, tá? Meio-dia, então vai ter abertura do à vista lá 11h30 e meio-dia tem notícia importante, 2. E depois morreu, mas notícias importantes aqui, meio-dia, e amanhã é o pré-vencimento de contrato do dólar, também da virada do mês, então tome muito cuidado, porque também amanhã é a pré-super quarta com muita coisa que vai acontecer quarta-feira. Da parte da manhã até a parte do fim do dia, muita coisa. E ainda vai causar reflexo quinta, possivelmente, sexta também. Então, super quarta é super quarta. Não brinquem com fogo se vocês não sabem domar o fogo. Porque super quarta é super quarta.
Então, isso que eu tinha que ressaltar para hoje.